pessoal! Nós somos participantes da Liga Acadêmica de Patologia Médica da UFMS-CPTL e hoje vamos falar um pouco sobre mesotelioma maligno. Você sabe o que é? O mesotelioma maligno é um tumor raro, que é originado das células mesoteliais, provenientes de pleura visceral ou parietal em geral. No entanto, também pode ocorrer no peritônio e pericárdio, de uma forma menos comum. O mesotelioma maligno ele tem caráter rápido, difuso e extenso de crescimento, envolvendo grande parte da superfície serosa afetada, e pode ser induzido por inalação do asbesto. Apresenta alto grau de malignidade, que é expresso por invasão local de partes moles. Estudos epidemiológicos e análises mineralógicas cuidadosas estabelecem diretas evidências de que a maioria dos mesoteliomas são encontrados em indivíduos expostos ao amianto ou asbesto. Falando um pouco agora sobre a parte epidemiológica, geralmente essa doença ocorre após os 40 anos de idade. Crianças eventualmente são afetadas. É predominante no sexo masculino e, como já foi dito, está relacionado com a exposição do asbesto, amianto. E como esse paciente acaba inalando o asbesto? Essa fibra geralmente acaba sendo inalada em locais de construção civil, em diversas indústrias e também na mineração. Após a inalação dessas fibras, pode ser causado um dano tanto no parênquima pulmonar, quanto através do sistema linfático, essas fibras chegarem no espaço pleural e causar a formação de placas pleurais. Como também pode ocorrer a migração pela mucosa intestinal. A incidência está diretamente ligada à intensidade e duração da exposição. Por exemplo, em um caso em que se tenha uma alta exposição, mesmo que por um curto período de tempo, pode-se desenvolver a doença. Além disso, o tempo de latência apresentado é de 35 anos. A respeito da fisiopatologia, nós podemos comentar que as fibras de amianto, após serem inaladas, elas vão ser transportadas para a periferia do pulmão e vão entrar em contato com a superfície pleural. Ali, vai dar origem a uma pequena área em forma de placa ou nódulo. Em pouco tempo vão ser formadas as massas tumorais, que são mais volumosas. No mesotelioma pleural, a pleura começa a afinar, e com isso ela vai ocorrer um acúmulo de líquido entre as suas camadas. O tumor se desenvolve rapidamente, formando grande quantidade de massa tumoral, que pode também invadir estruturas próximas. A respeito dos achados macroscópicos. Na macroscopia, são apresentadas características como a presença de placas ou nódulos aderidos ao peritônio, e em raras ocasiões vai ser apresentada como na forma de uma massa isolada. É importante e necessário que se faça também o diagnóstico diferencial com proliferações mesoteliais benignas. Nessa imagem, nós podemos observar a formação dessas placas e dessas massas tumorais, como na indicada aqui, por exemplo. Na microscopia, nós podemos considerar o padrão microscópico apresentado pelo mesotelioma maligno, que ele apresenta uma forma altamente variável. As células elas são uniformes, com citoplasma acidofílico ou vacuolizado, e núcleos grandes, vesiculosos e hipercromáticos. O arranjo mais comum a se encontrar é o de papilas ou túbulos revestidos por células mesoteliais, atípicas, fibrosos, vascularizados e que podem apresentar corpos pizamomatosos, que é a formação de anéis concêntricos arredondados com variação de cor. Pode apresentar também um padrão bifásico, com células sarcomatoides fusocelulares. O sarcoma fusocelular é um tipo de tumor em que as células apresentam um fuso quando vistas sobre a microscopia. Além disso, pode apresentar áreas mixoides também. Considerando o quadro clínico, geralmente, os sintomas apresentados são inespecíficos, podendo ser encontrados a perda de peso, a dor abdominal e também a obstrução intestinal intermitente. Além disso, a CIT também pode ser encontrada na forma mais avançada da doença, sendo em alguns casos precedidos por sinais de carcinomatose peritoneal. Pode aparecer inicialmente como saco herniário, encarcerado,
ou como qualquer outro processo patológico que afete os nódulos linfáticos. A respeito dos padrões histológicos, nós podemos comentar que, a partir da realização da biópsia, é possível encontrar 3 diferentes tipos de padrões histológicos do mesotelioma maligno, sendo eles o epiteliar, o sarcomatoso e o misto, que é representado pelos outros 2 já mencionados. E esses tipos vão apresentar algumas subdivisões, e nós vamos comentar um pouco delas agora. A primeira a ser comentada será o túbulo papilífero, que é epitelioide. Ele vai ser caracterizado pela presença de estruturas papilares que são revestidas por células planas, cuboidais ou poligonais, com núcleos fibrovasculares e túbulos semelhantes a glândulas, que vai permitir uma melhor visualização nessa imagem, que tem um maior aumento, vão ser esses túbulos semelhantes a glândulas. Aqui, por exemplo, seria a representação de um desses túbulos. O deciduoide é caracterizado por células grandes, de redonda a poligonais, com bordas celulares nítidas, com células de citoplasma acidofílico, que vai ser o que vai garantir essa coloração rosinha para a estrutura. Além disso, as mitoses são mais frequentes. Isso pode ser evidenciado pela presença dos nucléolos mais evidentes. Alguns diagnósticos diferenciais são o melanoma, o adenocarcinoma, deciduose pseudotumoral e neoplasia trofoblástica. O clear cell é caracterizado pela presença de um citoplasma vacuolizado devido ao aumento do glicogênio ou um aspecto mais espumoso quando se tem grande acúmulo de lipídios. E são essas características que vai promover um aspecto mais claro para essa célula, o que leva ela a receber esse nome. Aqui nós podemos observar como as células são bem clarinhas, ó. E isso é devido ao acúmulo de glicogênio ou acúmulo de lipídios. E nesse caso é importante que se faça o diagnóstico diferencial com os outros tipos de clear cell, como por exemplo o renal. O sarcomatoide, nesse tipo, geralmente é composto por células fusiformes, mas pode ser composto também por células linfohistiocytoides ou também podem conter outros elementos. No sarcomatoso são encontradas mais atipias que no padrão epitelial, e ele pode apresentar diferenciação heteróloga. Linfohistiocytoide é raro de ser encontrado no peritônio e vai ser caracterizado pela presença de histiócitos e de infiltrado linfoplasmocitário. Falando um pouco agora sobre os diagnósticos diferenciais, entre eles vão ser encontrados uns principais que nós devemos considerar, que são a carcinomatose peritoneal secundária, o câncer coloretal, o câncer gástrico e o carcinoma peritoneal primário. A respeito do tratamento, as estratégias elas vão exigir uma abordagem multidisciplinar. E para que isso aconteça, devem ser discutidas as estratégias por um grupo de médicos em um centro especializado. Para os doentes específicos, como jovens, pacientes com bom estado geral e que apresentam baixo volume tumoral, o tratamento que é proposto atualmente e que apresenta uma intenção curativa vai envolver a combinação de cirurgia citostática com ressecção visceral e peritonectomia, com quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, que é um tipo de terapia de hipertermia usada em combinação com cirurgia no tratamento de cânceres abdominais que estão em estágio avançado. E nesse procedimento, medicamentos anticâncer são aquecidos e são infundidos e circulados na cavidade peritoneal por um curto período de tempo, apresentando a possibilidade do uso off-label em que o médico pode ou não seguir as indicações homologadas. Além disso, para os tratamentos de casos paliativos, em que o caso é mais grave e a possibilidade de se conseguir uma cura é reduzida, a quimioterapia sistêmica, uso off-label também, ela é indicada.
Considerando o prognóstico, somente com tratamento paliativo, com a quimioterapia, a sobrevida média não atinge 1 a 2 anos. Após a cirurgia citostática, com a quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, podem ser atingidas sobrevivência média superior a 5 anos em mais de cerca de 50% dos doentes. Bom, pessoal, era isso que nós queremos passar para vocês hoje. Aqui estão nossas referências. Muito obrigada pela atenção. Sigam a Lapan no Instagram e curta o vídeo, por favor.